Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os senhores. Hoje vamos falar de um conteúdo muito importante, um conteúdo de certa forma um pouco abstrato também. E hoje vamos falar sobre bases. Saiba que eu vou abordar o conteúdo de bases mais pro lado da geometria analítica, mas o meu próximo curso vai ser de álgebra linear e a álgebra linear é o que vai mostrar realmente assim como que funciona a forma mais teórica, né, de bases, espaço vetorial, de transformações lineares, né, que são coisas que eu tenho comentado bastante nas minhas aulas, mas eu estou tentando evitar entrar em tanta teoria para abordar a parte mais da geometria analítica mesmo, mais a parte dos vetores. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma introdução a bases. Antes de qualquer coisa, a geometria analítica e a álgebra linear, elas são assim realmente muito relacionadas, né? E você tem que estar em cabeça quando você for estudar que tudo se relaciona. E essa é a grande beleza da ciência. Se você ficar estudando só aquele conteúdo isolado, primeiro que é difícil de aprender, porque desperta pouco interesse quando só fica naquilo, entendeu? E outra coisa é que quando a gente está relacionando várias matérias, né, a gente tem outros tipos de conexões neurais, a gente tem muito mais conexão neural, muito mais informação relacionando aquilo, né? Então o seu nível de aprendizado aumenta muito. Então fique sempre com cabeça aberta, sempre que você está estudando alguma coisa, relacione elas com todos o resto das outras coisas da ciência. E mesmo que não tenha nada a ver, tenta relacionar. Você vai ver que o estudo vai ficar muito interessante, vai ficar muito bonito. Eu quero introduzir bases pelo livro do Elon Leigh Lima, da Álgebra Linear. É um livro muito bom e muitos professores universitários usam ele para introduzir a Álgebra Linear. Bom, a introdução a bases é isso daqui, ó. Os espaços vetoriais de dimensão finita, objetos centrais do nosso estudo, possuem uma estrutura algébrica extremamente simples, evidenciando pelas ideias de base e dimensão, que apresentaremos agora. Uma vez fixada uma base no espaço vetorial de dimensão n, seus elementos são meramente combinações lineares de n vetores básicos, com coeficientes univocamente determinados. Então, olha que interessante. Os vetores, eles possuem seus elementos, eles possuem seus componentes, certo? E todos esses elementos, né, eles são abordados a partir de uma base. Ou seja, um vetor qualquer que pertence àquela base, ela é uma combinação linear desses n vetores que formam a base, né? E a base é uma formação vetorial, né? E a gente vai tratar sobre isso hoje. Fique comigo, grande abraço. Bom, antes de tudo, vamos introduzir o que é um sistema de coordenadas. Um sistema de coordenadas é uma ferramenta matemática utilizada para dar valores escalares a diversos elementos. São esses elementos, pontos, vetores e também a sua utilização para a criação de gráficos do comportamento de sistemas da ciência. Já estudaram funções, se vocês têm o domínio de funções, mas o plano cartesiano, né, principalmente, né, mas os sistemas de coordenadas são amplamente utilizados. E um exemplo que eu pus aqui é a localização dos pontos mesmo. Né? Então, a gente tem aqui ó, o ponto -6 e -2, o ponto P. Então, você viu que foi nesse plano aqui, a gente andou 6 unidades para a esquerda, né? E a gente tem nosso ponto zero, né? Então, ponto 0, -1, -2, -3, até o -6. Aqui seria -6 e -4, tá? E o ponto B aqui é -1, -3 e 1. Bom, e também podemos colocar os vetores num sistema de coordenadas, né? Esse vetor, por exemplo, 6 e 7, ou seja, seus componentes. A componente do x é 6 e a componente do y é 7. E essas componentes, no que elas são regidas? Elas são regidas por base. Então, um vetor que está aí no sistema de coordenadas, as suas componentes têm uma base. Bom, outro trecho que eu achei muito interessante ler para os senhores
é o trecho que introduz a espaços vetoriais. É outra definição muito importante que a gente tem que ter em nossa cabeça. Um espaço vetorial E é um conjunto cujo elementos são chamados vetores, no qual estão definidas duas operações: a adição, que cada par de vetor U e V, que estão pertencentes ao espaço vetorial E, faz corresponder um novo vetor U mais V, né, que nem a gente discutiu na aula de soma de vetores, que também pertence a E, né, chamada soma de U e V, e a multiplicação por um número real, que a cada número alfa pertencente aos números reais e a cada vetor V pertencente ao espaço vetorial faz corresponder um vetor alfa V, chamado de produto de alfa por V, que também é outro vetor, né? Então a gente viu isso nas outras aulas, né? Nas aulas anteriores da soma de vetores, da multiplicação de um vetor por um número escalar. Então, um espaço vetorial, imagina que é um espaço no qual os elementos que estão lá dentro, que pertencem ao espaço vetorial, são vetores. E esses vetores permitem esses tipos de operações, que é a soma, a multiplicação por número real, entre outras operações que vamos ver nas próximas aulas. Então, bora para o caderno Bases de Geometria Analítica. Então, a definição de bases, agora de uma forma mais teórica e prática, uma base é uma característica que um espaço vetorial pode ter. Ela é formada por N vetores linearmente independentes, né? Ou seja, a base é formada por vetores linearmente independentes. Os N vetores que formam a base são chamados de vetores básicos, né? E qualquer vetor que pertence a esse espaço vetorial é uma combinação linear dos vetores básicos. Ou seja, considerando uma base E, que é E1, E2, E3, que são esses os vetores básicos, e V, que está pertencente ao espaço vetorial também, então quer dizer que V é uma combinação linear de E1, E2 e E3. Ou seja, V é igual a alfa E1 mais beta E2 mais gama E3, sendo que alfa, beta e gama estão no conjunto dos números reais. Então, esses valores escalares, alfa, beta e gama, que estão multiplicando os vetores básicos E1, E2 e E3, né, que formam a base E, que a gente considerou logo em cima, na verdade, eles fazem parte das coordenadas do vetor. Ou seja, não as coordenadas, mas as componentes dos vetores são dadas por esses valores escalares. Então, a gente consegue representar V, que é uma combinação linear dos vetores básicos, tanto dessa forma matricial como da forma tradicional que a gente usa, né? E a gente expressa, né, essa forma pela base E, ou seja, a gente coloca, mostrando para a pessoa que está vendo nossos cálculos, né, que estamos usando esse vetor na base E. Bom, e as operações aí que a gente faz agora, né? Entenda que agora vamos usar mais o sistema de coordenadas para representar as operações com vetor. Eu já comecei dando essa introdução na aula de exercícios, né? E na aula anterior a essa, nas minhas últimas 2 aulas. Espero que você tenha assistido, porque vai te ajudar bastante. E agora eu só vou passar a forma das operações em forma de base, porque a base nos permite trabalhar com sistemas de coordenadas, né? Então, se a gente tem U, que tem as coordenadas A1, A2, A3 na base E, e V, que tem B1, B2, B3 na base E, então temos um vetor novo, U mais V, e esse vetor U mais V vai ser a soma das suas componentes, né? Ou seja, A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3, né? Dentro da base E, ou seja, os dois vetores devem estar na mesma base. Então, aí mostra a consideração que o Boulos fez, né? A característica, né? Enfim, e a multiplicação por número escalar, né? Então, se U
tem as componentes A1, A2, A3 na base E, né? E o lambda, um escalar, né? Um valor pertencente aos números reais. Então quer dizer que a gente vai ter um vetor que vai ser lambda U e é a multiplicação do lambda sobre todas as componentes de U, né? E assim a gente já fez, né, exercícios sobre isso, mas agora estou abordando na forma de base. Então a minha tática foi introduzir isso para vocês antes, fazer alguns exercícios, depois mostrar como é simples quando estamos falando de base.